Bom dia de novo. Já tivemos um intervalo muito bom, café bom, bom. Alguns de vocês viram umas coisas na sala das missões. E se não tem oportunidade ainda, quero encorajar vocês a ver as coisas que temos na sala de missões. Hoje, antes de nós começarmos a primeira parte, a segunda de adoração, temos um outro missionário que está conosco hoje. Já falamos sobre ele algumas vezes, já visitamos aqui um tempo atrás. Pastor e missionário FJ Francisco José e sua esposa, até aqui, Nelê. Tem seus 3 filhos que estão aqui conosco também, Tamara, Felicina, certo? Eu quero saber Felicina e João Lucas, que estão aqui conosco. Mas queremos convidar ele. Agora, vamos ver o vídeo. O primeiro vídeo está pronto? Ok? Vamos ouvir um vídeo. Tem um vídeo de uns 3 minutos para mostrar um pouquinho sobre o trabalho deles lá. Alguns ministérios que eles fazem lá em Moçambique. Estão em Moçambique por mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Rapaz, muito tempo. 15 anos servindo ao Senhor em Moçambique. Vamos ver um vídeo sobre o ministério deles. Depois ele vai dar uma a mais o vídeo.
Ok, ok. Bom dia. Ou como fala lá na nossa língua, de Chile quereque, o bom. Ó, tem gente aí que já interpretou as línguas, hein? Então, bom dia, irmãos. Como é que vocês estão? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder mostrar esse pequeno vídeo, para que vocês entendam um pouco do que está acontecendo lá, né, em Moçambique, aquilo que Deus tem feito por meio das nossas vidas. E primeiro também quero agradecer porque essa igreja levantou uma oferta para nós. E foi providência de Deus, hein? Veio na hora certa. Então, irmãos, muito obrigado pela generosidade de vocês. Então, pastor Kevin, acho que ele já apresentou um pouco a família, mas eu queria pedir para minha família ficar rapidinho de pé. Eu vou apresentar de novo. Então, ali está a Neilane, minha esposa, João Lucas, Felicina e a Tamara Nielete. Então, essa é a família Vieira. Obrigado. Irmãos, eu quero que vocês continuem orando por nós, porque estamos trabalhando muito forte em Moçambique e o meu trabalho lá é formação de liderança local e plantação de igreja. Vocês viram que nós temos alguns projetos ali. Entendemos que dentro de um contexto de África, esses trabalhos de misericórdia são importantes. Nós não precisamos de nenhum desses projetos, porque se a palavra de Deus não ganhar aquele coração, nenhum projeto pode ganhar. Mas eu quero lembrar de uma das histórias, rapidamente, de uma criança que falou assim: pastor, posso contar para o senhor uma coisa? Quando eu comecei a vir aqui, eu só vim por causa do lanchinho. Foi você que pensa. O lanchinho foi só aquele anzol para trazer você para ouvir a palavra de Deus. Um jovem chamado Mazambani pregou lá no nosso culto hoje. Lá já aconteceu em Moçambique, lá já é de tarde. Ele ouviu o evangelho durante 8 anos. No projeto de jiu-jitsu. E ele falou: não é possível. O pastor está pregando para mim a mesma palavra 3 vezes por semana há 8 anos. Isso tem que ser verdade. Esse menino hoje está pregando no culto de domingo. Eu o preparei juntamente com o pastor Enio. Demos vários, a gente sempre todo ano dá um curso de pregação expositiva para os homens da igreja. E ele está no púlpito pregando e está sendo chamado de o Charles Spurgeon de Moçambique. Aí eu peguei uma agulha e espetei para esvaziar um pouco do ar do coração dele. Falei: fica humilde aí, tá? Irmãos, eu podia contar centenas de histórias. Mas eu quero agradecer, porque é pelo apoio de vocês, é pelas vossas orações, que é possível que esse trabalho esteja já acontecendo como igreja local, 10 anos como igreja local. E eu estou lá há 15 anos com a minha família. Continue orando por nós, para que o Senhor continue nos levando a seguir pregando o evangelho verdadeiro. Então, agradecer ao pastor Denis pela oportunidade, pastor Kevin, e dizer que nós amamos muito vocês e que seguimos rumo ao céu, onde é o nosso lugar. Deus abençoe. Obrigado. Senhor nosso Deus, estamos gratos a Ti, Senhor, para a vida de FJ, sua família, o serviço que Ele tem feito lá em Moçambique durante esses anos e os frutos, Senhor, os frutos que o Senhor deu lá na vida desse jovem pastor Enio e sua família e outros jovens que estão sendo treinados, levantados por Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra naquele país. Continua abençoando o FJ e sua família nesse período, quando estão pensando em voltar,
e sobre o futuro do ministério. Continua abençoando, Senhor, ele com saúde e sua família, nas necessidades que eles têm durante o tempo aqui no Brasil e nos próximos dias e meses. Esteja com ele, Senhor, abençoe essa família, em nome de Jesus. Amém. Eu conheço o ministério do FJ Família. Eu e o pastor Denis já fomos em Moçambique, visitamos a casa deles, visitamos os irmãos da igreja. Realmente um ministério que Deus tem abençoado e precisamos continuar orando por esse ministério, apoiando de uma forma que nós podemos. Mas obrigado, irmão FJ e sua família, e o trabalho que eles estão fazendo para o reino do Senhor. Agora, irmãos, já orei. Vamos agora para o nosso texto bíblico. Vamos orar agora. Vamos ler agora. Vamos. Ok, vamos. Eu estou pulando uma coisa aqui. Então, mas vamos à nossa leitura bíblica agora. E eu quero pedir aos irmãos para ficarem em pé para a leitura da palavra de Deus. Vai ser a segunda carta de João, versículos 1 a 11. Eu pedi ao nosso irmão Daniel para ajudar na leitura da palavra. Se ele vai aqui para frente e vai fazer essa leitura para nós. Segunda carta de João, versículos 1 a 11. Segunda João, versículo 1 diz assim: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como o viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém. Que Deus abençoe a tua palavra. Ainda em pé, vamos cantar uma música. Glorioso és tu, Senhor.
céu sentado de glória estás. Glorioso és tu, Jesus. Seja exaltado, ó grande Deus. Glorioso és tu, Jesus. No céu sentado de glória estás. Glorioso és tu, glorioso és tu, Vou pedir ao irmão José para orar nesse momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, por mais um domingo em Tua presença, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo ar que respiramos, somos gratos por ter o Senhor como Salvador de nossas almas, Senhor. Nós estamos agradecidos, né, por ter o Senhor como Deus, por, mesmo não merecedores, o Senhor ter nos salvado, Senhor. Nós somos gratos pela provisão de vida que o Senhor nos deu, Pai. Nós amamos estar em Tua casa, em Tua presença, em Teu reino, e somos gratos, Senhor, por o Senhor estar presente com nossos pastores, com nossos irmãos que têm ministrado o Evangelho e têm pregado, Senhor, a Tua salvação, Pai. Nós somos gratos a Ti e amamos estar contigo, Senhor, cada dia mais. Que anseiamos a Sua volta e amamos, Senhor, ter a presença de todos aqui e nós amamos estar contigo, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer. É que eu te peço, te agradeço em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos continuar uma outra música agora, e na preparação para o nosso tempo de confissão dos pecados. E vamos cantar uma música sentado, depois vamos ter um momento de oração de confissão dos pecados. antigo
e Salmos 25, versículos 17 e 18, nós lemos: Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Ter um momento de oração silencioso, de confissão dos pecados. Vamos fechar nossos olhos, momento de oração. Depois nosso irmão Jonathan vai orar para nós. Amém. Antes do momento da nossa mensagem, queremos contar mais uma música. Esse vai ser o momento dos ofertas e dízimos. Os irmãos da igreja, os membros, representantes da igreja, então, se você está preparado, seu dízimo, oferta, pode entregar aqui a caixa na frente. Se você está dando, não fica constrangido durante esse momento. Esse é o momento mais para focado aos membros da igreja. Mas vamos ficar de pé, por favor, por gentileza, para cantar essa música e adoração a nosso Deus durante esse momento de dízimos e ofertas. Deus
graças ao nome de Jesus. Vamos ter uma oração de gratidão a nosso Deus. Irmão João, pode orar. Amém. Meus irmãos, podem sentar. A palavra está com o pastor Denis. Good morning. Oh, good morning. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja presente na nossa vida. É uma alegria receber o pastor Cris, irmão Drew. Bênção recebê-los aqui. Muito bom a mensagem. Nós ouvimos de Colossenses 1:28, realmente um versículo precioso. Bem, irmão, muito obrigado. Que bênção estarmos juntos mais um domingo, meus irmãos. Nós vamos continuar as nossas meditações na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Peço a você que abra a sua Bíblia a partir do versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Eu farei a leitura até o versículo 16. Peço aos irmãos que acompanhem, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falam mal daquilo que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por essa reunião. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós rogamos a iluminação do Teu Espírito. Nós pedimos ao Senhor, Pai, toda a instrução que nós carecemos para entender esse texto, Senhor Deus, e viver de acordo com a Tua palavra. Abençoa-nos mais uma vez, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós te pedimos, Senhor Deus.
em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós continuaremos então no capítulo 2, onde está sendo falado, está deixando claro aqui Pedro aos irmãos com relação aos falsos profetas. Os falsos profetas, eles fazem um mal tremendo à igreja. Os falsos profetas, eles são perniciosos. Os falsos profetas não temem nenhuma autoridade, como eles estão dizendo aqui. Pelo contrário, eles a difamam. Só que nesse trecho em específico, do versículo 10 ao versículo 16, Pedro começa a trazer aos irmãos algumas características daqueles falsos profetas. Não é à toa que eu li no versículo 10, especialmente aqueles. Aqueles quem? Os falsos profetas. Só que agora Pedro vai dizer como eles são. Como eles verdadeiramente são. Vai deixar claro para nós que eles têm algo marcante em seu comportamento, em sua vida. É a insanidade de viver no pecado. Irmãos, insanidade é loucura. Insanidade é você chegar em um grau de perda de razão, de limite, tamanho. E foi isso que está aqui relatado por Pedro a esses irmãos. Agora, veja só que nós vimos na semana passada, semana retrasada, aliás, sobre o julgamento do justo Deus. Nós olhamos a partir do versículo 4 ao versículo 9, como Deus é justo e como Ele julga retamente. É interessante que no versículo 9, a palavra de Deus nos diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. E Ele reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja bem, irmãos, há naquela igreja crentes, há pessoas fiéis. Contudo, há aqueles falsos profetas que estão penetrando naquele meio, fazendo mal, vivendo de maneira dissoluta. E nós vamos ver essas marcas dessa insanidade, dessa vida de pecado. Primeiramente, nós vamos olhar como Pedro denomina esses falsos profetas. Atrevidos e arrogantes. Eles são ousados. Irmãos, se é algo do qual nós precisamos nos ater, é a reverência que precisamos ter com o Senhor. A igreja é do Senhor. Ele é o dono. É interessante que muitas vezes nós achamos, e há essa expressão, né, de que a igreja tem a cara do pastor. Eu entendo com o que isso quer dizer, né? O jeito do pastor ser, ele é refletido na maneira como a igreja está vivendo. Eu entendo isso. Contudo, esse pastor, ele nunca pode perder de vista que a igreja é de Cristo. Ele não pode perder de vista a reverência que ele tem de ter com a igreja do Senhor. Esses falsos profetas, eles são ousados. E essa ideia de arrogantes é pensar em si mesmos.
Eles não têm nenhuma preocupação com o rebanho. Eles não estão ocupados com o rebanho, de maneira alguma. Eles estão pensando em si. Por isso essa característica de atrevidos e arrogantes. E eles não temem difamar autoridades superiores. Veja só, nós já vimos que lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, nós vimos que os falsos mestres, eles estão renegando o soberano Senhor. Já começa daí. Eles estão renegando a Jesus, a maior autoridade. Quem é o cabeça da igreja? A maior autoridade que a igreja tem, que é o Senhor Jesus. Então agora, até autoridades celestiais, no caso, os anjos, estão sendo caluniados por aqueles falsos profetas. E a questão não é só a calúnia que eles estão fazendo. A questão é que eles não temem fazer isso. Eles não têm medo de qualquer autoridade. Não é à toa que no versículo 10, que eu li no início, está dizendo que eles menosprezam qualquer governo. Então qualquer governo é alvo do menosprezo desses falsos mestres. Versículo 11, a palavra do Senhor nos diz que ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Os próprios anjos, diante de Deus, não difamam aqueles que são menores do que eles. E se nós pensarmos no exemplo de Pedro, quando ele disse de Sodoma e Gomorra, aqueles anjos, eles efetuaram o trabalho deles. Qual era o trabalho deles? Retirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Só que esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles não temem nenhuma autoridade. Eles a caluniam. Então, uma das marcas de insanidade de uma vida de pecado é quando você, e preste bem atenção nisso, quando você, primeiro, vamos fazer um exercício. Como você enxerga as autoridades acima de você? Seja ela pai, mãe, marido, governante, pastor. Como você vê essas autoridades? O interessante é pensarmos que em Romanos capítulo 13, Paulo diz que toda autoridade é instituída por Deus. A questão é, como nós agimos diante dessas autoridades? Nós entendemos o princípio da submissão para honrar ao Senhor? Ou nós também caímos no mesmo erro desses falsos profetas e as difamamos? Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas Deus deixou autoridade sobre a nossa vida. Essa insanidade em ser insubmisso é contra Deus. É contra o Senhor. Irmãos, parece, quando nós olhamos um texto como esse, que essas práticas estão muito longe de nós. Mas a insubmissão está dentro de cada coração aqui.
Porque submeter-se não é natural ao ser humano. O orgulho nos atrapalha. O orgulho é um empecilho. Quando você tem que submeter a alguém, o seu coração, ele aflora. Porque submeter-se é confiar no Senhor. Submeter-se é confiar no Senhor. Mas numa vida insana de pecado, há essa difamação arrogante aqui nesses versos. Mas o texto continua. Versículo 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falam mal daquilo que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Irmãos, de novo, pensando nessa insanidade de uma vida de pecado. Quando o pecado toma conta das suas práticas, do seu pensamento, do seu coração, sabe o que acontece com o homem? Ele passa a se tornar como um animal. Já não é mais a razão que vai coordenar as suas ações. Sabe o que vai ditar as suas ações? São seus instintos. O que Pedro está dizendo desses irmãos, desses falsos profetas, que eles são feras selvagens. Eles são animais irracionais. Eles perdem aquilo, a forma com que eles foram criados. Homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Homens e mulheres feitos à imagem de Deus, uma das coisas marcantes para esses seres humanos é o pensar, é o raciocinar. Agora, Pedro está dizendo que esses tais, eles são brutos e irracionais. Eles são como presa, como animais que caem em armadilhas. Veja como o pecado transforma ações, atitudes e pensamentos. Brutos e irracionais. Eles são feitos para presa e destruição. Mas uma outra coisa marcante nesse versículo. Diz que eles falam mal daquilo que são ignorantes. Veja, isso se torna tão animalesco, né? Essa palavra. Se tornam tão distantes da criação de Deus, que eles passam a falar coisas das quais eles nem conhecem. Irmãos, isso é algo que nós precisamos nos ater e pensar. Nós não podemos falar sem saber, falar sem refletir. Cristãos precisam ser maduros. Cristãos precisam ser sábios. Efésios capítulo 4 diz que a palavra que sai da nossa boca, ela deve ser palavra de edificação. Ela deve transmitir graça. Mas nesse versículo também diz que ela é conforme a necessidade. Ou seja, falar com sabedoria. Falar daquilo que se conhece. Esses homens,
estavam falando de coisas que eles não sabiam. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. Nós começamos a falar coisas que nós não sabemos. Nós começamos a trazer dúvidas das quais nós não sabemos nem de onde elas brotaram. E isso faz com que eu e você percamos aquilo que é primordial: pensar, raciocinar, refletir, meditar. O pecado tira isso. Nos tornamos feras, bestas, que é essa ideia dos brutos aqui, irracionais. Não deve ser assim, nem comigo, nem com você, meus irmãos. Nós precisamos entender isso claramente. Mas o versículo 13, o texto continua dizendo ainda: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Então, aquelas práticas erradas, aquelas práticas ignorantes, das quais eles estão fazendo, vão receber a paga necessária. Então, se é injustiça que eles estão fazendo, injustiça eles receberão. Esse é o salário devido daqueles que estão praticando a injustiça. Isso é claro diante do Senhor. Voltamos ao versículo 9. Deus sabe livrar da provação os piedosos, mas reserva para juízo os infiéis, os injustos. Agora, queridos, Pedro vai tratar agora vai frisar ainda mais para esses irmãos, falando sobre aqueles falsos profetas, das suas práticas perniciosas. Na continuidade do versículo 13, ele passa a dizer como esses homens viviam. E eu não sei você, quando eu fiz a leitura, se vê na sua cabeça a podridão daquele dia a dia dos falsos mestres. É isso que Pedro está deixando claro para eles aqui. Versículo 13, a continuidade dele. Considerando com prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Vamos olhar para esses versos aqui, queridos. Eles, agora, queridos, estão tendo uma prática libertina, tão depravada, tão impura, que eles estão fazendo esse tipo de ação à luz do dia. Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, né, aqueles que se embriagam, é de noite que se embriagam, né, quando houve a descida do Espírito Santo, né, a dúvida daquelas pessoas, né, ao verem eles falarem naqueles idiomas, disseram, eles estão bêbados, né, e Pedro diz, a essa hora do dia, né. Por quê? Porque até na cultura romana, querido, para se ter determinadas práticas, elas eram feitas durante a noite e não no dia. Agora, esses falsos mestres irracionais, vendo como animais, eles estão tendo essa prática de carnal, de luxúria, em pleno dia. Essa podridão desse relacionamento vivido à luz do dia. Só para os irmãos terem ideia. Como Pedro está escrevendo e deixando claro como aqueles falsos mestres
fazem mal para a igreja do Senhor. E ele diz: quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações. A ideia de nódoas é mancha. Então essas manchas, né, deformes aqui, essas manchas que é o contrário do que Pedro diz em sua primeira carta. Quando Pedro fala sobre Jesus, o Cordeiro perfeito, sabe uma das marcas que Pedro deixa claro naquela primeira carta? Que o Cordeiro perfeito não tinha nenhuma mancha. Nenhuma mancha. O contrário desses falsos mestres, essas manchas, essas deformidades, são marcas desses homens que vivem dessa forma. Eles vivem praticando essa luxúria carnal na luz do dia. Parece que, de novo eu digo a você, pastor, isso está muito distante de nós. Amém, que assim seja, que esteja distante mesmo esse tipo de prática. A questão que eu queria que você pensasse, como essa realidade acontecida lá nessa segunda carta de Pedro, faz com que imagine uma bola de neve. Um pecado, mais um pecado, mais um pecado, aquilo se torna uma avalanche. Porque isso é tão insano, isso é tão louco, que algumas práticas, eles perdem literalmente a ideia de insanidade, é perder a razão. Então, esse tipo de prática à luz do dia, é isso mesmo, é isso que eles estão fazendo aqui. Então, eles estão tendo essas manchas, essas deformidades morais, é isso mesmo, essa é a marca desses homens aqui. E eles, queridos, eles se divertem nos seus próprios enganos. Aquilo torna-se para eles divertido. Eles se regalam desse tipo de vida. Para pensar, irmãos. Olha como o pecado ele é pernicioso. Você tem essa prática e daqui a pouco essa prática se torna um prazer. Anos-luz longe do Senhor. Se um dia estiveram perto. Por isso que eu digo a você, confesse o pecado. Não deixe, queridos, não é um pecadinho. Eu sou assim mesmo, pastor. Esse é o meu jeito. Não, meus irmãos. Não deixe que isso se torne essa avalanche. Não deixe que você comece a agir por instinto e não por razão. Não deixe com que uma vida de pecado faça de você uma pessoa insensível. Sabe aquela ideia de cauterizado? Aquela mente cauterizada? Não deixe. Confesse o seu pecado hoje. Não deixe com que essa sensação de liberdade, entre aspas, que você pensa ter, se transforme numa libertinagem e você fique anos-luz longe do Senhor. O retrato que Pedro traz aqui é que esses irmãos passam a fazer essas práticas, eles continuam a fazer essas práticas, e agora eles desfrutam dessas práticas. Eles se enganam. Eles enganam a eles mesmos, ainda que estão se regalando, se divertindo com tais práticas. A continuidade do versículo ainda nos diz: enquanto banqueteiam junto convosco.
É interessante, eu quero fazer um parêntese aqui. Em alguns manuscritos, a palavra mistificações, aí, traduzida por engano, né? Alguns manuscritos apresentam a palavra que denomina festa de amor. Não como a ceia, mas uma festa de amor entre os cristãos. Então pode ser que essas mistificações podia ser festa de amor. O que seria essa festa de amor? Seriam reuniões que os crentes promoviam para agregar as pessoas, para desfrutar da comunhão das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Como o nosso almoço. Quando a gente convida pessoas para estar conosco e a gente desfrutar daquele almoço juntos. Mais ou menos assim. Agora, irmãos, a continuidade do versículo nos diz que eles, enquanto estavam tendo esse banquete, eles tinham essas práticas diante dos irmãos. Onde havia o respeito para com os irmãos? Onde havia o cuidado para que os irmãos não pecassem? Onde estava o amor pela igreja? Não existia. Porque essa é a marca dos falsos mestres. Então nós vemos que eles são insubmissos, nós vemos que eles são irracionais, e nós vemos que eles amam desfrutar dos prazeres da carne. E eles, queridos, não amam a ninguém. Veja que uma das marcas do pecado é o egoísmo. Quando alguém está em pecado, a primeira coisa que nós devemos entender é que essa pessoa está pensando nela mesma. Por que a igreja do Senhor ela aplica a disciplina? Porque ela visa restaurar. Ela leva aquele cristão à reflexão de como ele está vivendo. Porque muitas vezes nós não fazemos a disciplina? Creio eu, porque nós não confiamos nesse processo de restauração. Porque o pecado, ele faz com que nós pensemos em nós mesmos, somente. Não nos importamos com as pessoas, não nos importamos com a igreja, não nos importamos com os nossos familiares, não nos importamos com ninguém. Nós só queremos desfrutar daquele pecado. Isso é insano. Isso não agrada ao Senhor. Então eles estão ali, enquanto estão se banqueteando junto com os irmãos, estão tendo essas práticas. Que continua, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Irmãos, eles têm nos seus desejos o seu alvo, o alvo de cada um deles é a infidelidade, é o adultério, é esse tipo de prática. Eles são insaciáveis. Essa é a marca do pecado, queridos. Quando se torna essa insanidade por pecar, cada vez mais desfrutar do pecado. Mais e mais. Esse é um mal. Esse é o mal pernicioso daqueles que estão vivendo longe do Senhor.
tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. E aí, queridos, diz outra coisa: engodando almas inconstantes. Ou seja, agora, essa ideia de engodar, sabe o que quer dizer? Como uma isca. Como uma isca. Sabe quando os pescadores aqui, né? Quem gosta de pescar, você coloca a isca, né, ali no anzol e joga ali na água, certo? E aí a isca está lá. O foco não é a isca, o foco é o peixe, né? Mas você prepara a isca. Você faz com que o peixe vá comer aquela isca e ali você captura. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, né? Esses falsos mestres, eles estão como isca, estão engodando almas inconstantes, almas instáveis, pessoas que são vulneráveis. O Salmo 19, versículo 7, diz algo precioso: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples ali são esses vulneráveis. Simples ali são aqueles que precisam desse conhecimento da palavra de Deus. São aqueles que são amadurecidos pela palavra de Deus. Então, Pedro está dizendo: olha, almas inconstantes são fisgadas por esses falsos mestres. Irmãos, não é à toa que no capítulo 1, Pedro fala sobre a palavra profética. A palavra que vem de Deus, divinamente inspirada. É preciso que eu e você estejamos firmados na palavra. É preciso que eu e você leiamos, meditemos, oremos a palavra. Esses falsos mestres existem em nossos dias. O meu desejo é que você seja amadurecido na palavra do Senhor para não ser fisgado, para não ser seduzido por esses falsos profetas. Ah, pastor, mas estão dizendo isso, né? Essa nova doutrina, mas estão fazendo assim. Espera aí, cuidado. Esses falsos profetas estão por aí. Só que eles não amam os seus ouvintes. Eles querem se aproveitar deles. Eles usam os ouvintes. Eles usam a igreja. Porque a continuidade do texto vai nos falar sobre a avareza. Olha só. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Pedro está dizendo que eles agora, e até é uma linguagem atlética aqui, né? A ideia de exercitar é realmente exercitar. Exercitar nesse desejo de ter o que é do outro. De ser avarentos. Eles estão preocupados com o lucro que a igreja vai dar para eles. Essa é a preocupação principal desses falsos mestres. Eles não amam a igreja. Eles têm as suas práticas libertinas porque estão desfrutando desse pecado. Eles se divertem com essas práticas. E agora eles querem lucrar. Eles querem lucrar em cima dos irmãos.
aí Pedro diz que eles são filhos malditos. Eles são mestres que, na verdade, estão tão envolvidos com o pecado, tão envolvidos com uma vida de libertinagem, que eles são condenados diante de Deus. Agora o versículo 15 e o 16, Pedro vai trazer mais uma comparação. Lembre-se que ele já falou sobre Noé. Lembra-se que ele falou sobre Noé, pregador de justiça. Ele já falou sobre o Ló. E agora ele vai falar sobre Balaão, um profeta que foi contratado por Balaque para falar contra o povo de Deus. Ele deixou-se corromper. Balaão deixou-se corromper pela avareza, né? Mas Deus é tão soberano que a palavra que seria de maldição para o povo de Deus se tornou em bênção por causa da soberania de Deus. Mas olha o versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, há um abandono do caminho reto. Há o distanciamento da vontade do Senhor. Então, o exemplo de Balaão fica característico para aqueles irmãos, porque eles poderiam olhar para os falsos mestres e falar assim: eles estão fazendo a mesma coisa que Balaão. Eles se corromperam. Eles são avarentos. Agora, o que Pedro diz a eles? Eles, assim como Balaão amou o prêmio da injustiça, eles receberão também o castigo dessa transgressão. Só que é interessante que eu disse aos irmãos com relação a irracional e racional, não é? A insanidade do pecado faz com que nós nos tornemos irracionais. Eu disse isso aos irmãos. Agora, uma jumenta, né? Um animal de carga, não fala. Não é isso? Mas Deus utilizou desse animal, como diz o versículo, para refrear a insensatez do Balaão. Ou seja, os propósitos de Deus serão cumpridos? Sim ou não? Sim, os propósitos de Deus serão cumpridos. Nem que seja necessário uma mula falar. E foi o que aconteceu. Ela refreou. Interessante que Balaão, preste atenção, essa passagem está em Números 22, 23 e 24. Né? É interessante que a mula, ela enxergou o anjo. Balaão não enxergou. Olha que interessante. A mula teve mais visão que o profeta. Então ali, o profeta Balaão foi refreado para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Então, quando a igreja recebesse essa segunda carta de Pedro, elas iriam, a igreja iria enxergar aqueles falsos mestres. Ela falou assim: ah, esses são os avarentos, os depravados, são esses arrogantes, são esses atrevidos que estão no nosso meio. O Senhor há de nos proteger.
o Senhor há de nos proteger. O Senhor cuidará de nós. O Senhor cuidará de cada um de nós. Na segunda carta de João, que foi lida no início do nosso culto, eu queria ler com você o versículo 7. Eu peço a você que abra a segunda carta de João, um pouquinho mais para frente aí. 2 Pedro, 1 João, 2 João. Eu quero ler alguns versículos. A segunda carta de João, o versículo 4, olha o que alegra o apóstolo João. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então João fica alegre de saber que irmãos estão andando na verdade. Isso é motivo de alegria. Agora, o que ele alerta aos irmãos? O que ele diz aos irmãos? Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ou seja, João está alertando, né, a igreja ali chamada de Senhora eleita, né, que tem saído enganadores. Olha, preste atenção, eles confessam Jesus Cristo? Eles dizem que Jesus encarnou? Eles creem nisso? Se eles não creem nisso, eles são contra Deus. Agora, o que João diz aos irmãos? Cuidado! Acautelar-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ou seja, fiquem atentos com o que vocês já sabem. Fiquem atentos com o que vocês já conhecem. Cuidado com esses enganadores. Ele continua dizendo: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, o que João está dizendo? Há uma doutrina, a doutrina de Cristo. Dela nós não devemos ultrapassar. Essa é a lei de Deus. Nós devemos segui-la. Se alguém, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Irmãos, pastor, mas assim, então eu tenho que tomar muito cuidado? Sim, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque as doutrinas podem ser trazidas para sua casa, não somente com visitas de enganadores, mas é o que você tem visto e ouvido que nós não cremos. Já pensou? Naquilo que tem feito parte, de repente, da sua vida, você tem visto que são doutrinas que não agradam a Deus, é longe de Cristo. Você tem dado ouvido a essas coisas? Você tem parado para meditar sobre isso? Não dê atenção a isso. Vá para a palavra de Deus. Ouça as mensagens. Venha para a escola bíblica dominical. Culto de oração. Estude a palavra.
medite na palavra. Cuidado com esses enganadores, que eles vão sair e eles vão fazer esse mal. João está alertando aos irmãos que, olha, não tenham comunhão com esses enganadores. Não tenham comunhão com esses que trazem falsa doutrina. Eles não devem fazer parte do seu dia a dia. Cuidado, irmãos. Cuidado, não seja fisgado por essas doutrinas que vão sempre surgir. E elas sempre surgirão. Encerrando, queridos. Olha, uma mula foi utilizada lá em 2 Pedro, volte lá no texto, peço a você. Uma mula foi utilizada aqui, né, um animal de carga, falando para frear a insensatez do profeta. Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem cuidado de nós, Deus tem demonstrado a tua graça em revelar-nos a palavra. Sejamos com os nossos ouvidos abertos e atentos em obedecer à verdade do Senhor. Queridos, se há alguma dúvida, pergunte. Pastor, eu quero conhecer mais. Conheça mais. Leia mais. Conversemos mais. Não sejam levados por essas falsas doutrinas que sempre aparecerão, queridos. Esses falsos mestres, esse texto de 2 Pedro é tão presente nos nossos dias. Nós vemos muitas loucuras acontecendo por aí afora. Nós vemos muita falta de reverência à igreja do Senhor. Porque falsos mestres, estão ensinando para o seu prazer. Ensinando por sua, mas não por temor a Cristo. Que amemos a igreja do Senhor. Que vivamos em submissão para a honra e glória do Senhor. Cuidemos de não desfrutar do pecado. Confessemos hoje, para que vivamos uma vida reta diante de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nós podermos meditar na Tua palavra, Senhor. Os falsos mestres desejam, Senhor Deus, atacar a igreja do Senhor. Mas o Senhor é soberano. O Senhor protege a Tua igreja, Senhor. Queremos ser fiéis. Queremos, Senhor Deus, ser aqui homens e mulheres que amam o Senhor. Que desejam servir ao Senhor. Pai, que caminham na doutrina do Senhor e andam na verdade. Senhor Deus, queremos confessar o nosso pecado. Se estamos, Senhor Deus, de alguma forma desfrutando, Senhor Deus, de práticas que não agradam ao Senhor, nos perdoe, Senhor Deus. Queremos abandoná-las hoje, Senhor. Queremos ter uma vida reta diante do Senhor. Nós entendemos, Senhor Deus, que esses falsos mestres sempre existirão, mas o Senhor cuida da Tua igreja, Senhor Deus. Então cuida de nós. Rogamos, Senhor Deus, pela graça do Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossa igreja, Pai. Continue nos protegendo, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado, Pai, por esse amor, Senhor. Que andemos na Tua verdade para Te honrar. É que eu lhe peço, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aí, Pastor Kevin? Casa cheia. Muito bom. Hoje, para ver vocês, queremos agradecer as pessoas que estão visitando conosco também. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio. Está cheio de criança hoje também. Percebemos que tem algumas crianças extras ao nosso redor aqui, mas é muito bom ter crianças aqui, ensinando eles a palavra do Senhor. Agora vamos ter um momento de
oração final e como se chama? O postludio. Isso, postludio. Né? Postludio. E vamos terminar com uma palavra de oração. Depois vamos ter um momento para as pessoas que vão ficar aqui para nosso almoço. Depois, sejam bem-vindos. Outras pessoas que precisam sair. Queremos agradecer a vocês mais uma vez por sua presença conosco hoje. E queremos tirar uma foto. Não sei como assim vai funcionar, mas é tentar tirar foto de todo mundo juntos, com nossos irmãos Chris e Drew também juntos, e todos que estão visitando. Tirar fotos juntos de todos aqui. Mas se for depois do postludio, e vamos pensar como isso vai funcionar, e vamos te avisar. Ok? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado mais uma vez por este momento que nós podemos estar aqui juntos na tua casa. Recebemos palavras boas hoje dentro da EBD, do irmão Drew, Senhor, e a pregação do pastor Dennis agora. E somos gratos a Ti, Senhor, para alimento espiritual que recebemos aqui. Continua abençoando nós e ajuda-nos a ser mais e mais na graça de nosso Senhor Jesus Cristo aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo que está fazendo. Continua operando através de nós. Ajuda como uma igreja para ser envolvido em missões, na grande comissão que Jesus Cristo deixou com seus discípulos e os outros discípulos que obedeceram a eles e chegaram a nós. Ajude-nos, Senhor, a continuar a mesma coisa até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para cá. Em nome de Jesus. Amém.